Bom dia, meninas que estão entrando aí. Bom dia para todas vocês. Que não vai deixar essa angústia me matar. Gente, essa música é muito linda, né? Amém, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, Jesus. Noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém, Jesus. Bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos falar sobre mau comportamento dos adolescentes, como mudar essa realidade. E vai ser com uma pessoa muito especial, minha amiga Sumaí, pastora, treinadora, abençoada. Ainda que a figueira não floresça. Será que você pode exaltar o nome de Jesus, mesmo no meio da sua dor, mesmo no meio das ofensas, mesmo que a videira ainda não esteja dando os frutos que você espera? Será que você pode se alegrar no Senhor nessa manhã? Amém? Amém, Jesus. Jana, bom dia, Kessia, bom dia, Tássia. Deixa eu oferecer para vocês, gente. Olha aqui que bonitinho, gente. Olha que bonitinho isso, essa florzinha. Eu sou tão apaixonada em passarinho, florzinha, né? E aí eu coloquei essa florzinha aqui para mostrar para vocês. Amém, Jesus. São nessas pequenas coisas que a gente vê o amor de Deus também, né? Amém, Jesus. Será que você pode glorificar a Deus, mesmo a situação não estando favorável para você? Canta essa música hoje para Ele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vai chegando aí, meninas. Vai chegando, vai chamando mais gente, vai chamando outras mulheres para nós começarmos a falar aqui sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito. Enquanto a Sumaí chega, Sumaí, se você estiver aí, já me dá um oi aqui, tá? Começa a adorar o Senhor nessa manhã, começa o seu dia com adoração. Começa o seu dia colocando tudo que está dentro do seu coração na presença dele, o medo, a ansiedade. Hoje eu acordei com taquicardia e eu comecei a falar: Senhor, eu não quero ter essa taquicardia pela manhã. Senhor, a minha alma está abatida, mas o Senhor é capaz de me renovar. Em nome de Jesus, renova as minhas forças nessa manhã, traz a tua alegria para mim, e é assim que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos nos derramar aos pés do Senhor, não negar as nossas emoções. Nós precisamos colocar as nossas emoções, submeter as nossas emoções à presença do Senhor, à alegria do Senhor, porque Ele é suficiente na nossa vida, amém? Então, meninas, sejam todas bem-vindas. A Carla aqui de Recife, a Eli de Aracaju, Sergipe, Rosi. Quantas pessoas especiais aqui que o Senhor tem reunido nessa live. Flávia. Estou estranhando o número de pessoas na minha live. Não sei se eu estou de novo naquele Shadow Bay do Instagram, né? Mas, meninas, vão se juntando aí, vão se juntando. Andréia de Goiânia, Juliana de Santa Catarina. Vai chamando as amigas para participar desse momento. Deixa eu ver aqui se a Sumaí está aqui de novo. Vamos lá. Dudu da Oliveira minta, todavia me alegrarei.
Vamos lá, vamos ver se dá certo agora. Meninas, enquanto a Sumaí não chega por aqui, vamos ver o que está acontecendo, né? Convida! Ah, chegou! Eita, Minha deixa eu amiga tá de levantar esse cabelo negócio aqui. novo. Pronto, E aí, você tá boa, minha amiga? melhorou! Vai lá. Eita, deixa eu dar um abraço apertado. Minha Ai, amiga, seja bem-vinda, viu? amiga, bom dia, que Dá um maravilha. abraço. Bom Então, dia, bom dia. Que bênção ter você aqui, viu, minha amiga? Gente, para quem não conhece a Sumaí, vou colocar ela para se apresentar, mas a Sumaí é uma pessoa muito especial na minha vida. Deus uniu os nossos destinos. Quando eu comecei a fazer live, ela foi usada tremendamente na minha vida. Como diz a Carla Martins, da Academia de Mulheres, eu sou a corajosa morrendo de medo. Eu falei, sou mesmo, amiga, sou mesmo, porque eu faço, mas eu faço às vezes com muito medo, com muito temor, né? Quando eu estou fazendo. E mas o Senhor tem tomado conta dessa trajetória, né? Tem abençoado o trabalho, tem abençoado o seu trabalho, o meu trabalho, de tantas pessoas que começaram nesse tempo de pandemia, né? Levando a verdade da palavra de Deus para outras pessoas. Então, se apresenta aí, minha irmã. eita, Deixa eu mostrar aqui glória! seu livro. Peguei ele aqui. Meninas, a Sumaí também tem livro, viu, gente? Criação de Filhos, uma obra em construção. Como criar filhos estabelecendo princípios cristãos, tá? E o meu também, o meu Tá, vocês acham no link da minha bio. O seu tá na Amazon, não tá? meu Tá. E o Deus. meu, As Lágrimas que Deus Recolhe, tá? Orações que Salvam Gerações. E eu falei para ela, esse livro aqui tem um pouquinho dela também, né? Tanto é que tá lá na, na descrição, lá nas referências. Porque, aliás, tem Glória um pouquinho, não, a Deus. amiga, tem muita coisa Louvado que foi seja você que me Deus. ensinou, que eu Minha transmiti amiga, aqui no livro, primeiro viu? é Então, se agradecer, né, pela apresenta tua aí, mulher. vida. Eu amo sua vida. Para mim, você é um presente de Deus. E eu creio, né, que tem muita coisa para acontecer. A corajosa, cheia de medo. Eu falei, mas Deus é muito bom conosco, né? E eu me chamo Sumaí. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, treinamentos comportamentais, principalmente de alto impacto, né? Então, o treinamento de alto impacto hoje tem sido um foco muito forte para mim. E eu trabalho com a questão de mudança de mentalidade e desbloqueio emocional. E me disseram aí, Flavinha, que eu virei a rainha do desbloqueio. Eu coloquei lá na minha bio. Rainha do desbloqueio. Comprei até. E tem sido muito precioso, né? Amém. Caminhar nessa jornada, porque tudo que nós fazemos no nosso trabalho está conectado com a palavra de Deus. Quando eu estou fazendo pós-graduação, quando estou fazendo neurociências, quando eu estou fazendo formações, em tudo eu vejo e eu olho se está conectado com a palavra. Então, sempre faço aquele rebuliço, você traz para a palavra, né? O que a palavra de Deus diz a respeito. Então, toda a nossa movimentação tem sido baseado nos princípios e valores que nós cremos, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? Então, hoje estou aí na internet como Sumaí Correia, no perfil. Então, tem sido um tempo muito precioso e hoje a gente veio aqui falar a respeito do mau comportamento do adolescente, o que fazer, né? O que fazer, como resgatar esse adolescente desse lugar. E pronto. Eu vou desativar aqui os comentários para te ver melhor. E deixa eu falar para vocês, meninas, vai mandando aí a Manda. live para outras pessoas. Não sei se elas acharam que não ia ter live, mas manda aí, manda aí. Amiga, deixa eu só, antes de passar a palavra para você, a gente fazer uma oração aqui. E hoje de manhã eu recebi uma palavra assim que eu achei tão linda, né? Que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? Que você às vezes vê aquela palavra no momento, faz sentido para uma coisa
e em outro momento faz sentido para outra coisa. E o que eu li aqui, quero compartilhar com essas mulheres, olha que lindo, né? Quando o Glória. Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Essa daqui, né, é uma fala muito linda de Jesus para os discípulos, né? E só para que vocês tenham noção de que quando você tem o Espírito da verdade dentro Glória a de Deus. você, que é o Espírito Santo, ele te guia para toda a verdade. Então, quando você estiver em qualquer situação, você pede ao Espírito Santo, Senhor, me Uau. mostra a verdade dessa situação. Senhor, me mostra a amplitude dessa situação, né? Então, a gente vai falar aqui sobre mau comportamento dos adolescentes. Às vezes, esses comportamentos são aprendidos como padrões emocionais, né, minha amiga? Então, que o Senhor hoje esteja levando você à verdade. Porque você tem o Espírito da verdade e Ele vai te guiar a toda a verdade. Então, o que eu peço para o Senhor é que, nessa manhã, sua história seja transformada. Às vezes, por uma live, a sua história pode ser transformada. Glória Não a Deus. porque eu e a Sumaí somos boas, mas porque o Senhor é bom e Ele tem misericórdia daqueles que estão buscando resposta. Agora, com a venda Uau. dos livros, né, eu tenho tido contato com tantas mães buscando respostas em tantas coisas. E essa semana, uma moça aqui de Goiânia, ela participou de uma seita, sabe? E ela tomou um chá alucinógeno. O Espírito Santo está me incomodando aqui para eu contar isso. E ela tomou um chá alucinógeno dessas seitas, né? Que tem essas seitas desses chás, né? Não sei nem explicar direito. Mas, enfim, ela desenvolveu síndrome do pânico, ela desenvolveu psicose, ela envolveu uma série de distúrbios da mente. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês que estão aqui, busquem a verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. A Sumaí está falando aí, né, que ela faz parte de muitos treinamentos de alta performance, mas ela é guiada pela verdade. Aquilo que não está dentro da palavra de Deus, né, aquele rio de água suja, aquela água suja, é o que nós precisamos tirar. Então, tem muita gente procurando em muitos lugares aquilo que só está em Jesus. Talvez tenha alguém aqui nessa live que está procurando em tantas coisas as respostas para a vida dela. Essa moça, né, disse que estava com problemas familiares e foi atrás dessa solução. E achou coisa pior, né? Desenvolveu coisas muito piores. Então, saiba onde você vai buscar. Porque existe só uma verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos só orar por esse momento aqui. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo pela vida da Sumaí, Senhor, essa irmã que o Senhor me deu, Senhor, essa mulher forte, corajosa, Senhor, que nos ensina tanto, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, venha, Senhor, hoje transformar a vida de pessoas aqui nessa live, Senhor. Mulheres que estão vivendo uma fase tão difícil com os filhos, mulheres que não conseguem ter autoridade sobre os filhos, que não conseguem ver mudança nos filhos. Ó Pai, que o Senhor venha usar hoje o Espírito, Senhor, da verdade, Pai, para conduzi-las, ó Pai, nesse processo. Senhor, nós clamamos a Ti que toda mentira saia da mente dessas mulheres. Nós clamamos a Ti que os ouvidos espirituais e os olhos espirituais dessas mulheres estejam abertos pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, que elas entendam que o sacrifício na cruz, Senhor, foi para que elas tivessem liberdade, Senhor. Foi para que elas tivessem autoridade, Senhor, que elas possam tomar posse nesse dia de hoje, Senhor, de toda transformação que elas precisam no lar delas, ó Pai. Inunda o lar dessas irmãs com a Tua presença, Senhor. Amém. No nome de Amém, Jesus, amém. ó Pai. Amém, Glória a Senhor. Amém. Deus. Amiga, eu separei aqui algumas Você. chaves, né, para a gente trabalhar nessa manhã
a respeito desse resgatar dos filhos adolescentes, né? Eu acredito que essa é uma fase desafiadora. Na verdade, dentro do contexto de educar um filho, de conduzir um filho, de orientar um filho, para mim, na minha visão, na minha percepção, não tenho dúvida, é o trabalho mais desafiador da humanidade, educar filhos. E às vezes a gente se sente assim, poxa, né, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Porque aquela sensação de incompetência. Às vezes a mãe tem essa, o pai tem a sensação de incompetência. Mas, queridos, tem um escrito do Augusto Cury que ele fala que é mais fácil governar um país do que educar uma criança, um adolescente, gerar essa construção. Então, a primeira questão é entender que o que você está vivenciando, existe uma humanidade inteira vivendo e que não é fácil. Não é fácil, né? É fácil para quem não educa, tá? É fácil para quem não fez, é fácil para quem não educou, é fácil para dizer assim, não, que nada, é fácil. Então, é um desafio. A primeira coisa que eu quero que você entenda que é um desafio, que vai dar trabalho, tá? Porque tem muitos pais que estão desistindo, lavando as mãos, porque estão cansados, sobrecarregados e não suportam mais vivenciar a jornada de realmente educar, orientar, direcionar os filhos, tá? Então, assim, Flavinha, quando você falou a palavra, acabei de ministrar essa palavra lá na live, tá? A respeito de ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor nas nossas decisões. Para a gente realmente parar para ouvir a voz do Senhor e só tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo, né? Só para trazer aí essa confirmação do que Deus já estava ministrando, né? Como que Deus é lindo e como que Deus está conectado com o que ele está falando. Então, a primeira chave para eu resgatar o meu filho adolescente, eu entendo que é o meu próprio resgate. O meu próprio resgate. Todas as vezes que eu vou viajar de avião, N vezes, eu fico prestando atenção naquela aeromoça lá fazendo e o comandante falando, né? Se o avião despressurizar, primeiro coloque a máscara em você, para depois auxiliar, inclusive, seu filho, seu bebê, quem estiver lá, né, no avião. Então, a primeira questão é entender, eu preciso me resgatar. Aonde eu tô? Aonde eu me perdi? Quais foram os processos que eu adentrei que eu não estou conseguindo nem me ver, nem me enxergar? Porque o que acontece com nós como mães? Muitas vezes a gente investe nos nossos filhos, a gente investe na família, a gente investe em pessoas, a gente investe no ministério, a gente investe no crescimento de muitas coisas, de muitas situações, mas a gente não para olhar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do meu resgate. Porque como que eu vou ajudar o meu filho se eu estou num estado como essa moça estava aí? Ela foi em busca de ajuda, infelizmente, Flavinha, infelizmente. Dentro do contexto de desenvolvimento pessoal, tem muita água podre, tem muita água suja, tem muita abertura de demônio para entrar realmente dentro da casa, da vida e da vida das pessoas. Só para você ter ideia, eu preciso fazer formações, esse é o meu trabalho. Mas tem momentos que ali está acontecendo algo, alguma coisa, eu já estou ali, ó, em oração em línguas, repreendendo. Não, isso aqui não, Senhor. Isso aqui não faz parte. Então, você examina tudo e você precisa aprender a reter o que é bom. Mas, às vezes, a pessoa vai em busca de ajuda e ela entra num lugar desse. Toma um chá alucinógeno, né? E dentro dessa construção, ela abre portais
para que demônios comecem a assolar a casa dela, a vida dela e todo aquele processo que ela deveria viver cura, ela vive destruição. Então, é importante entender, eu preciso desse resgate. De que maneira? Querido, só tem um resgatador. Só tem um. O nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o nosso resgate. Ele é aquele que nos resgata de dores. Ele é aquele que nos resgata de momentos tão desafiadores que nós vivenciamos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é onde eu tô. Como que eu tô? Como que tá as minhas emoções? Como tá as minhas estruturas? Qual é o nível de condição emocional que eu me encontro? Porque olha só, se você estiver debilitada emocionalmente, é impossível, queridos, você lidar com o adolescente. Porque o adolescente, ele está num novo nascimento. O adolescente é como se ele tivesse nascido de novo, na fase da adolescência. O adolescente, ele está num processo de muitas construções de mentalidade hormonal. Ele não sabe se ele é criança, mas se ele é adulto, o que ele é. Ele entra em uma crise existencial. Então, é um choque o processo da adolescência e ela é muito rápida. O menino dormiu, quando no outro dia você acorda, o menino, ele tá estranho, ele tem uma voz estranha. O sapato dele perdeu, a roupa dele perdeu. Tá enorme. Parece tá que enorme, pegaram sua maior criança e trouxeram outra pessoa para o lugar dela. Então, de repente, você se depara com algo que não é apenas você que não sabe lidar com aquilo. Sabe por que o adolescente ele entra em crise? Porque ele também não sabe lidar com mudanças tão drásticas e tão rápidas. Imagina que de repente seu corpo começa a mudar, sua voz começa a mudar, sua irritabilidade. Queridos, o adolescente ele não é irritado apenas por irritação, não. Não. É porque ele tem um processo hormonal dentro da construção do organismo dele, da corrente sanguínea, que gera esse nível de irritação. Eles ficam assim, né? Eles acham, naquele momento ali, eles acham que são mais inteligentes que você, são mais capazes que você, entende? Então, ele entra em uma crise. Ele entra em uma crise. Não é só o pai e a mãe de adolescente que entram em uma crise. O adolescente também entra numa crise. Por isso, Flávia, às vezes eu falo assim, gente, é importante a gente preparar a criança para a adolescência. E esse preparo é como? Filho, olha só, vai chegar um momento... Eu fiz com os meus. Sim. Ó, sua voz vai começar a mudar. Você vai começar a ter um processo dentro da sua corrente sanguínea de uma liberação maior de hormônios para que você cresça, para que você desenvolva, para que você gere uma nova construção para a sua jornada de vida. Então, os seus órgãos sexuais vão mudar, né? Vai haver toda uma mudança na sua mentalidade, na sua construção. Então, aquilo ali preparou, peraí. Na hora que aconteceu, não foi uma surpresa, não foi, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô ficando estranho. Por exemplo, Flavinha, eu fui tão ignorante que eu não sabia o que era menstruação. Quando eu menstruei, eu achei que eu tava morrendo. Uhum. E outra, eu tenho útero intrainvertido, virado. Então, eu senti uma dor, até hoje, sinto uma dor assim, fora do comum. Então, eu falei assim, agora eu tô morrendo mesmo. Então, olha o nível de ignorância. Talvez, queridos, hoje tenha pessoas que não vivam esse nível de ignorância, apesar de que eu acredito que tem pais que têm muita dificuldade de conversar coisas simples, mas que durante a nossa construção aquilo foi um tabu, foi algo que ninguém falava. Então você continua levando para essa nova geração como só que ele vai aprender e muitas vezes vai aprender do jeito errado, da forma errada. Então o primeiro passo, meu resgate. Onde eu tô? Eu tô bem? Eu tô equilibrada? Eu tô bem no espírito, na alma, no corpo? Eu tô desenvolvendo, eu tô crescendo? Eu realmente tenho capacitação nesse momento para poder resgatar o meu filho? Porque pensa comigo, alguém que está dentro de um abismo, você vai resgatar outro que está dentro do abismo? Faz sentido isso? Entende?
Então eu preciso primeiro colocar máscara em mim. Eu preciso primeiro respirar, receber esse oxigênio. Na verdade, quando a gente vê o nosso filho dentro de um processo de abismo, gera muita aflição, muita angústia. Então, por mais que eu já esteja no abismo, eu falo assim, não, eu prefiro morrer. Quantas mães fazem essa bendita... Não, não é bendita, é maldita oração. Deus, tira dele, põe em mim, me destrói. Não, queridos, não é assim. Nós precisamos ser sábios no que nós declaramos nas nossas orações. Pai, me resgata e resgata o meu filho também. Pai, me restaura e restaura o meu filho também. Pai, restaura a minha casa, restaura a minha família. E às vezes, queridos, nós achamos que é espiritualidade dizer, Senhor, me destrói e resgata meu filho. Não faz sentido, queridos. Porque se Deus te destruir, o seu filho também vai viver um processo de destruição, tá? Então, primeira chave, o meu resgate. Primeira chave, coloca a primeira máscara em mim. Respira, mãe. Respira, em nome de Jesus. Resgata. Talvez você se perdeu em algum momento da sua vida. Você não consegue mais buscar Deus. Você não consegue mais ter intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Talvez você não consegue mais parar um tempo para respirar profundamente, para cuidar dessa estrutura da sua alma. Talvez você não faz uma caminhada nem ao redor da mesa. Então, muito bem. Agora eu malho, viu, amiga? Então, primeiro, põe a máscara em você. Aí, segundo ponto, queridos, que eu coloquei aqui, saber onde seu adolescente se encontra. Qual é o ambiente, qual é o lugar, não apenas, queridos, físico, mas qual o ambiente espiritual, emocional que o meu filho se encontra. Porque às vezes a gente só vê o ambiente físico. Ah, meu filho só vive no quarto trancado. Ah, meu filho não tem amizades. Mas espera aí, vamos fazer um mapeamento mais específico? Espiritualmente, como meu filho caminha, como que ele está caminhando, Profundo. tá? Então, aonde meu filho se encontra? Porque como que eu vou resgatar alguém que eu não sei nem onde ele está? Eu não sei nem onde ele se encontra. Eu não sei nem como que está a situação espiritual, emocional, física daquele menino. Física. E tem muita mãe que às vezes ignora essa questão física, né? Tem mães que às vezes pensam que tudo é físico e tem mães que pensam que assim, nem fazem exames, né? E aí a gente tem que ver como é que estão as vitaminas, né? E delas próprias, né? Delas próprias, porque muitas vezes esse desânimo também vem dessa questão hormonal, porque quando os adolescentes estão na adolescência, normalmente tem uma mãe entrando aí na menopausa, né? Então, a gente tem que ver que são duas mudanças muito fortes, hormonais, tanto da mulher quanto do adolescente. Não sei em que fase que estão os filhos, né, das mulheres que estão aqui, mas normalmente é isso. Então, eu sempre indico, eu falo, olha, fez exame no seu filho? Porque muitos adolescentes em depressão... É todo um conjunto, né? Alimentação, atividade física, é um conjunto. Até no meu livro eu trago aqui, né? Uma ferramenta que é aquela roda da vida, só que para o adolescente, que é bem interessante, porque a mãe consegue ver as ações práticas de cada área. Deixa eu só mostrar aqui, ó, nessa roda da vida aqui do adolescente, ó, que é bem interessante dar uma clareza de todas as áreas, como está o equilíbrio da vida do seu filho em todas as áreas. É uma ferramenta ótima essa daqui, né? Por quê? Aonde meu filho se encontra? Como que eu vou resgatar alguém que eu não sei onde ele está? Como que eu vou resgatar alguém que eu não tenho clareza, né? Qual a necessidade daquele adolescente? Meu filho trabalha com adolescentes, né? Ele dá aula de educação emocional. Meu filho é psicólogo. E é interessante porque, às vezes, queridos, o adolescente, ele tem demandas que o pai e a mãe nem sabem, nem entendeu, nem percebe, nem percebeu ainda.
aquela demanda. Por exemplo, tem adolescentes que ele não gosta de muita proximidade, de muito abraço, de muito toque. Só que ele precisa, ele não gosta, mas ele precisa. E é diferente. Aí você precisa entender. Ele precisa. Então eu vou encontrar possibilidades de eu gerar essa movimentação, essa construção desse relacionamento. E tem relacionamentos... Fala, Flavinha. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que foi um erro que eu cometi muito. Por exemplo, no início da adolescência da minha filha, né, eu falava para ela: filha, mas você não tem amigos, isso não é normal, isso não é bom para você. Ao invés de eu julgar ela, né, e já dizer para ela: olha, sua vida não está normal, você está sem amigos, né? Eu deveria ter ido muito mais a fundo hoje, né, depois de ter estudado, de ter focado muito nessa área da adolescência. Ao que Deus me mostra isso, que muitas vezes nós chegamos nos nossos filhos já criticando uma situação pela qual ele não tem maturidade emocional para entender que ele está passando. Por exemplo, eu poderia ter perguntado para ela: filha, você está com dificuldade nas amizades? Está acontecendo alguma coisa na sala de aula? Alguém está fazendo bullying com você? Então, né, usar essas perguntas, porque muitas vezes nós vamos agravar a situação dos nossos filhos por falta de conhecimento. Porque está conectado com a investigação. Também. Aonde ele está? É a conexão da investigação, né? Essa investigação, aonde que a minha filha está nessa questão dos relacionamentos? O que leva a não ter o relacionamento? Porque quando a gente faz questionamentos, a gente vai aprofundando para encontrar, na verdade, a raiz do problema. Porque qual o nosso foco? Principalmente dentro do processo de educação de filho, com frutos. O nosso foco é o tempo inteiro com os frutos. É a desobediência, a má criação, é o que ele faz. Às vezes a gente foca tanto nos comportamentos que, na verdade, aquele comportamento é fruto. Comportamento muitas vezes é fruto de feridas na alma. Comportamento muitas vezes é fruto de bloqueios emocionais. Comportamento muitas vezes é fruto de situações que estão sendo vivenciadas. Por exemplo, um bullying. Por exemplo, situações que vive na escola. Às vezes, o comportamento é apenas um perfil de comportamento. Ponto. Às vezes, tem perfil de comportamento que ele vai ter 2, 3 amigos para sempre, para o resto da vida. E ele não quer mais. E para ele tá lindo e pleno. Entende? Tá não ótimo. quer. Mas daí, se tem uma mãe que é muito extrovertida, já aniversário acha desse isso um tem que ter absurdo, 100 pessoas aqui dentro. Né? Então, tá conectado com esse segundo ponto que eu trouxe aqui. Onde meu filho tá? Porque eu preciso saber onde ele se encontra para fazer o caminho de volta, para fazer esse caminho de retorno, para construir segundo a necessidade que ele tem. Quando a gente vai no médico, o médico pede exames para que ele trabalhe segundo a nossa necessidade. A minha vida toda eu tive baixa de ferro e baixa de B12. Quando eu fui no médico agora, ele falou assim: tá arrasando. Tem ferro, tem B12, você só vai suplementar D3, que é vitamina D, e pronto, tá tudo bem. Agora, eu poderia ficar com os exames antigos. Não, eu ainda preciso de ferritina, eu ainda preciso de B12, mas eu não precisava mais. Entende? Então, às vezes, a gente está dando para os nossos filhos o que eles não precisam e a gente está deixando de dar aquilo que eles precisam. E aí é importante a investigação. Então, fala assim: poxa, vou me tornar uma mãe investigadora. Eu vou investigar o que está acontecendo com o meu adolescente. E, às vezes, queridos, essa investigação está conectado com o diálogo. E essa comunicação, ela não é apenas com a fala e com os ouvidos. É com os nossos olhos e com o nosso coração. É aprender a comunicar e a ouvir o que está acontecendo, né? O que está se passando. E, às vezes, perceber
dentro da jornada, da caminhada, do processo, de você estar atento, de você estar perceptivo ao que está acontecendo. Porque, olha só, os nossos adolescentes, eles estão o tempo inteiro dando sinais, né? Eles estão o tempo inteiro demonstrando, trazendo aquilo ali como sinal. Eu vi uma mãe rapidinho aí falando, eu consigo resgatar um filho em ansiedade? Com certeza absoluta, né? Às vezes, uma criança dentro de um processo de ansiedade, se você é um adolescente, se você consegue trazer para ele a importância de parar 5 minutos por dia. 5 minutos. Você compra uma ampulheta de óleo, no Mercado Livre, no Shein, nesses lugares você consegue. Você compra uma ampulheta de óleo e você diz para ele, olha, nós vamos fazer um combinado, vai ficar eu e você aqui 5 minutos. A gente vai olhar profundamente para essa ampulheta e a gente vai respirar. Uma respiração de 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos. Todos os dias. Um remédio assim gigantesco para um processo de ansiedade, porque você vai treinar o seu foco para tranquilidade, para calmaria, para aprender a respirar. O que acontece dentro de um processo de ansiedade? É um excesso de futuro, do que vai acontecer, e normalmente essa mentalidade do que algo ruim vai acontecer, tá? Então, essa construção de que não tem tudo na nossa vida tem cura, principalmente a nós que temos um Deus vivo, um Deus que cura. O Jeová, o Todo-Poderoso, que restaura as nossas vidas. Então, queridos, trazer essa construção para a vida dos nossos filhos segundo aquilo que eles têm uma necessidade, tá? Porque, por exemplo, Flávia falou aí da experiência que ela teve. Minha filha, você não tem amigos, isso não vai ser bom para você e tal. Talvez, inclusive, dentro do perfil dela, que eu acredito que é, né? Então, assim, o perfil dela já é um perfil de, peraí, eu sou seletiva. Minha amiga Bibi não quer todo mundo, não. É seletividade. Ela é muito parecida com o meu filho do meio, Flávia. Ó, não. Menos é mais, entende? Então, seletivo. Ela vai escolher, entende? Uhum. Só que muitas vezes a gente constrói essa questão de dar medicamento para alguém que precisa de outro medicamento. Às vezes coisas simples, queridos, simples. Esse exercício da ampulheta parece uma coisa boba, mas pode transformar não só a sua vida, como a vida do seu adolescente. Pode, é de verdade. Exercício simples, mas que pode virar uma chave, assim, poderosíssima para a tua vida, tá? E uma coisa que foi muito bom, assim, tem muita gente aqui que conhece meu testemunho, mas tem gente que não conhece. É uma coisa que foi muito bom para minha filha, né, quando ela estava nessa fase muito difícil, foi começar a andar a cavalo. Ela começou uma aula de equitação. O fato de estar na natureza, de ter contato com a natureza, né? Tudo isso melhora também o comportamento da criança, porque ela está jogando as energias dela ali em algum esporte, né? E ali era o momento dela, então foi extremamente especial. Isso que você estava falando da ansiedade, e eu vejo assim uma crescente ansiedade nas crianças, né? Que daí a gente já sabe tudo porque excesso de telas, né? Excesso de, às vezes, muito excesso de atividade. E uma coisa que eu ensino para as meninas e que eu aprendi, quer dizer, não faz tanto tempo, mas que você pode ter domínio sobre os pensamentos que você tem. Então, eu falo muito isso na cabeça delas. Quando você pensa que você não pode vencer algo, daí você já não vai vencer mesmo. Então, escolhe os seus pensamentos. Eu falo para elas, o seu pensamento gera sofrimento. Então, pense nas coisas certas, né? E aí a Bíblia traz o filtro do pensamento, que é Filipenses 4:8. Agora eu não sei se é isso mesmo, ou 8:4. Mas enfim, gente, tudo que é bom. Ensina seus filhos a pensarem, tudo que é bom, tudo que é agradável. Por exemplo, quando minhas meninas veem maldade em alguém, eu falo assim, filha, você gostaria que alguém visse maldade em você? Não pensa mal sobre uma pessoa. Pede para Deus te dar pensamentos bons a respeito dessa pessoa, que você vai olhar essa pessoa com misericórdia. Então, você vai ali moldando
de acordo com as demandas que vão chegando, né? Vai explicando, filho, você pode escolher seus pensamentos. Num caso desse de ansiedade, igual hoje, né? Eu acordei, me deu uma taquicardia, eu estava comentando aqui no início da live, me deu uma taquicardia e eu falei, Senhor, eu não sei pelo que eu estou ansiosa hoje, mas o Senhor sabe, então tira isso do meu coração, tira essa taquicardia, essa ansiedade, porque a minha alma é tua, o meu coração é teu, a minha mente é tua, e agora eu te entrego tudo isso. E respirei, fui fazer as minhas coisas e foi bênção. Aí, ó, Filipenses 4:8 mesmo. Gente, esse é o filtro do pensamento. Olha que lindo, né? Jesus deixou tudo pra gente. Por isso eu te falo, não procure em outros lugares, não procura. Procura na palavra de Deus ou procura pessoas, porque às vezes a pessoa, né, não teve pais que ensinaram, né? Que ensinaram a palavra de Deus, mas nunca é tarde. Então você pode pegar a palavra, você pode ter mentoras, né, para te ajudar. Eu, a Sumaí, somos mentoras para ajudar nessas questões de conhecimento, né, de conhecimento da criação de filhos. Por quê? Porque nós fomos atrás para estudar, para viver o processo, para, né, ter bons resultados. Então, qualquer situação que você esteja passando, ontem veio uma moça aqui pegar o livro, né? Quando é aqui de Goiânia, eu falo, vem aqui pegar esse livro, porque correr demora demais, né? E a filha dela estava dentro do carro e me deu, assim, uma profunda dor no meu coração de ver a menina daquele jeito. E eu falei para ela, e eu mandei recado para ela depois, eu falei, você vai vencer. Você vai vencer. Coloca os seus olhos fixados no Senhor. Ora, põe em prática, né? Aquilo que você está aprendendo. Você vai vencer, você vai sair dessa situação, sua filha vai sair dessa situação. Então, assim, a gente precisa ter visão espiritual em relação aos filhos, pensar, meu Deus, deixa eu resgatar aqui, o que meu filho gosta? O que ele gostava quando ele era pequeno e foi se perdendo? Senhor, eu sou a pessoa que mais conhece meu filho depois do Senhor. Então, me traz à memória coisas que podem me trazer esperança. E aquilo é se fortalecer, porque o que eu vejo são mães destruídas por causa da situação dos filhos. Então, é isso. É trabalhar na sua recuperação, na sua fé. E aí não tem outra saída. Porque se você não tiver fé para sair disso, você não vai conseguir Terceiro sair. ponto que eu separei aqui, Flavinha, Né? foi a respeito de busca de mentores para esse adolescente. Presta atenção, queridos. Quando ele entra na adolescência... Quem lembra que quando você era adolescente, você acha que você é muito inteligente, assim, ao ponto de seu pai virar um ignorante? Você fala assim, não, meu pai não sabe de nada. Minha mãe é retrógrada. Meu Deus! Eles são de outros, são de... Não, eles não entendem. Eles não entendem que eu sou muito esperta, eu sou muito inteligente. Então, adolescente, queridos, se você construiu a primeira e a segunda infância assertivamente, provavelmente o seu adolescente vai te ouvir. Ok. Só que a maioria esmagadora não investiu na primeira e na segunda infância. Então, hoje, eles não têm essa audição. O adolescente não ouve, ele é surdo literalmente para o pai e para a mãe. Então, para pais de adolescentes que entraram na surdez da adolescência, na juventude, na idade adulta, provavelmente ele vai voltar a te ouvir. Mas, por enquanto, qual é a orientação para você gerar o resgate? Mentores. Às vezes você fala, ele tá nem aí com o que você tá falando. Mas, às vezes, o mentor fala, ele fala, você viu que coisa inteligente? Aí você pensa, eu falei isso, eu não tô entendendo. Eu já disse, eu já orientei a respeito disso. Só que quando ele ouve de alguém aqui, ó, de fora, aquilo gera força, aquilo gera impacto, aquilo gera vida. Onde que eu encontro mentores? Queridos, um dos lugares mais poderosos da Terra para mentores está dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. Então, exatamente. Em um grupo de adolescentes, principalmente que tem a linguagem de jovem, principalmente em igrejas jovem, que vão, né, investir nesse foco. Porque às vezes, Flavinha, eu vejo
tá? Estou trazendo uma questão que eu vejo. Pais que estão em lugares, em ambientes, congregando, leva esse adolescente para congregar, que todo mundo é um dinossauro. Pelo amor de Deus! O adolescente não dá conta, ele não aguenta um negócio daquele. Então, ele precisa ter um ambiente para ele, uma linguagem para ele, um culto aonde vai trazer a dor dele. Às vezes, a nossa dor não é a dor do adolescente. Na maioria das vezes, não vai ser. Então, onde que eu encontro mentores? Você encontra nesses ambientes, mas também, queridos, hoje tem profissionais, tem psicólogos, tem pessoas. E, ó, quando você for procurar um profissional, procure um profissional com princípios e valores que você acredite. Sabe por quê? Porque tem profissionais que ele vai trazer muito mais água suja, podre, imunda, do que água limpa. Então, ao invés de auxiliar, ele vai gerar mais conflito e confusão. Eu lembro de uma conhecida minha que ela levou a filha, né? A filha estava em um processo e a psicóloga falou assim, não, ela precisa de sexo. Como? Entende? Então, queridos, qual é a estrutura de uma profissional dessa? Mundanismo, prostituição. Não faz sentido. Então, a gente precisa entender que dentro da minha profissão, eu carrego princípios e valores. Dentro da profissão que Flávia escolheu para ela, ela carrega princípios e valores. Quando você vai para uma instituição, para uma escola, onde seu filho fica inserido, lá naquela escola tem princípios e tem valores. São parecidos com os seus? Estão conectados com o que você acredita? Porque às vezes você está remando na sua casa e a escola está remando o contrário. Às vezes você está remando na sua casa, você está levando seu filho para um profissional, para um mentor, para uma situação que está remando o contrário àquilo que você acredita. Então, nós precisamos estar atentos. Eu vou dizer para você com toda ousadia. Hoje, os meus filhos estudam numa escola que aqui na minha cidade tem escolas, cognitivamente falando, que são superiores. Escolas que eles aprenderiam o processo cognitivo de aprendizado muito mais. Ok. Só que eu prefiro que eles aprendam menos e que eles tenham uma construção de princípios e valores com o que nós acreditamos. Então, para mim, isso é muito, muito, muito importante. Mais do que os meus filhos serem os mais inteligentes. Eu prefiro, sinceramente, que eles caminhem com princípios e valores que a palavra de Deus estabelece. Então, para mim, isso é tão importante, tão importante, tão importante, que tem pessoas que me perguntam, por que você não põe seus filhos em tal lugar? Eu falei, porque eles não têm os princípios e valores que eu acredito. Ah, mas lá o estudo para mim não importa. Para mim isso não importa. Para mim isso não é relevante. Não é tão relevante quanto os princípios e valores. Então, queridos, terceiro ponto, mentores. Se pergunte, o ambiente onde eu estou indo, a igreja que eu frequento, ela tem gerado essa construção para a vida dos meus filhos? Porque é importante, queridos, você tomar decisões para que os seus filhos sejam assistidos. Porque, olha só, nós somos seres de bando. Uns, como Bibi e Davi, é um bando menor, mas são de bando. É um bando mais seletivo, né? Outros, como eu, que amo gente, empolgadíssima, queria andar com o mundo todo, entende? Então, assim, nós somos seres de bando, conexões, frequência. Se você não inserir o seu filho num bando, ele vai escolher o bando dele. E o bando que ele vai escolher, provavelmente, não vai ser o bando que você gostaria que ele escolhesse. Então, você precisa estar atenta de inserir o seu filho num ambiente onde ele tem a oportunidade de construir esse bando, de se conectar com esse bando. Flavinha falou a respeito da filha dela de andar de cavalo. Flavinha, você acredita que tem um estudo específico a respeito disso? Né? Que é a coerência do coração. Quando você está conectado ali, quando você senta no cavalo, o coração do cavalo ele é gigantesco. E aquela frequência do coração do cavalo, junto com a frequência do seu coração, ela emite frequência para o seu cérebro e você vai acalmando. Inclusive, tem gente pós-guerra que faz o processo aí do andar a cavalo. Eu fiz
um processo desse, quando eu terminei, Flávia, a égua estava chorando. Eu fiquei impressionada, né? Como isso é incrível, como isso é incrível. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, trabalha de uma forma simples, mas que você vai alcançar e vai construir resultados diferenciados. Então, leve o seu filho para ambientes onde ele possa construir essa conexão, esse bando, e onde ele possa ter mentores. E quando você for contratar, né, um mentor, por exemplo, falando aqui, a gente está com um projeto, né, para o meu filho mais velho, Flávia, que é psicólogo, trabalhar com adolescente. Eu falei, rapaz, você tem princípios, tem valores, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem com uma capacidade incrível. Se você vê o nível de habilidade social que ele tem, é sobrenatural. Na escola, ele dá aula, né? Desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, assim, vamos fazer um projeto com adolescentes, porque quantos adolescentes precisam de um mentor, mas um mentor com o coração em Deus? Quantas pessoas precisam? Então, eu falei assim, meu filho, vão amadurecer esse negócio, porque tem gente precisando do seu trabalho. Tem adolescentes que precisam ser resgatados. E, às vezes, queridos, nós, como mãe, a gente vai conseguir fazer essa movimentação, mas às vezes nós não vamos conseguir ser ouvidas em determinado momento por eles, tá? Porque essa construção de ser ouvida, ela é feita na primeira e na segunda infância. Na primeira e na segunda infância. Entende? O quarto ponto que eu trouxe aqui é a construção de identidade. Eu queria gerar isso aqui de uma forma prática, tá? Essa construção de identidade. A primeira coisa para construir essa identidade é trazer para o seu filho um processo de oração. Como? Você ora. Ora no quarto, como Flávia tem falado muito no livro dela. Meu Deus, que oração. Que orações são aquelas, minha irmã? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é Ai, bonito minha amiga, demais. eu aperto. Arrasa. O desespero. Não, amiga, eu fiquei... Tô assim, eu falei, meu Mas Deus, é o lindo, que é né? isso aqui? É lindo Lindo, demais, amiga. né? Ficou poderoso. Só Deus, né? Que faz isso conosco. E o melhor Amém. para curar outras vidas. Tira da Né, nossa amiga? Para dor o curar melhor, né? outras Extrai da vidas. nossa dor. Oração, como? Amém. Eu não sei se você acredita, mas também não precisa, não. Faz só o que eu tô falando. Você pega um óleozinho, mesmo que você não tenha aqueles óleos ungidos, você pega um óleozinho de corpo, você ora e você seja simples, que Deus ouve orações simples. Senhor, tira do uso comum, transforma em uso sobrenatural. Pai, que todas as vezes, Senhor, que eu ungi a minha casa, a vida de Deus possa fluir nesse ambiente. Pronto, simples. Queridos, aprenda a orar pela água, aprenda a orar pelo arroz, aprenda a orar pela comida. Vai arrumar uma cama, aprenda a orar. Senhor, em nome de Jesus, traz vida. Senhor, ajunta meus filhos igual ajunta esse arroz. Senhor, quando ele beber água purificadora, entre e saia do interior dele como um rio de água viva. É isso. Entende? Às vezes, de uma forma simples, queridos, no nosso dia a dia, a gente pode gerar orações, né? Então, para gerar essa construção de identidade, eu quero que você ensine para o seu filho o eu sou. O eu sou. Esse eu sou, como é que você vai fazer? Você vai sentar com o seu filho e você vai pedir ele para escrever 5 adjetivos para a própria vida dele. 5 adjetivos para a própria vida dele. Tem adolescentes, queridos, que vai ter dificuldade de construir esses 5 adjetivos. Vai ter. Por quê? Porque ele não consegue ver nada de bom nele. Por que eu tô falando isso? Porque eu já trabalhei com adolescente. Então, ele não vai conseguir enxergar nele o que ele é. Então, a identidade dele muitas vezes vai estar entulhada. E esse exercício aqui é um desentulhamento de identidade. Talvez a sua identidade também esteja entulhada. Então, você vai chamar o seu adolescente para fazer esse exercício. Você vai sentar com ele e você vai fazer o seu e ele vai fazer o dele. Você vai colocar 5 adjetivos. Ele teve dificuldade de colocar 5 adjetivos, o que você vai fazer? Ô, Fábio, não sei se você vai deixar essa live salva, que aí a pessoa ouve de novo, né? Então, depois você vai ouvir, presta atenção, e depois você pode ouvir novamente para você conseguir fazer. Você vai pedir. Falta 5 minutos.
para acabar? Ah, não acredito. Falta 5 minutos. Avisa pro Instagram que não pode te derrubar, não. Ah, para! Mas vamos. Não sei. Não, vai derrubar, não. Vamos ver, vamos ver. Não é derrubada assim, não. Segue aí. Olha só. Ó, você vai pedir ele para escolher 3 pessoas que ele gosta muito. 3 pessoas que ele admira, que ele gosta. E você vai falar, ó, então traga 3 adjetivos dessas pessoas. Porque às vezes olhar para fora para ele é mais prático do que olhar para dentro. Então, ver, às vezes, habilidades e qualidades nele, ele tem dificuldade. Mas ver no outro, às vezes, ele tem facilidade. Então, você vai dizer assim, escolhe 3 pessoas e dá 3 qualidades para cada uma dessas pessoas. Quando ele finalizar, você vai dizer para ele, olha, você deu qualidade para essas pessoas porque elas estão em você. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem, tá? Então, você vai pedir ele para colocar, eu sou a qualidade que ele deu para aquela pessoa. Eu sou a qualidade que ele deu para aquela pessoa. E todo dia você vai se comprometer junto com ele a fazer esse eu sou. Eu sou, e aí você vai fazer, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou honesto, eu sou temente, eu sou corajoso, eu sou forte. Então você vai fazer esse eu sou junto com ele. Por quê? Esse exercício, de frente para o espelho, todos os dias, vai construir uma conexão neural de uma identidade fortalecida. Talvez nos primeiros eu sous que você e ele fizer, você vai falar assim, não, eu não sou nada disso, não. E talvez ele também pense, eu também não sou nada disso, não. Só que, queridos, esse movimento repetitivo vai construir uma imagem e semelhança do Criador tão poderoso dentro de você, dentro do teu filho, que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai olhar para trás e você vai falar assim, realmente eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capaz. E, queridos, o eu sou, só para a gente terminar, eu tinha outros pontos aqui, mas o eu sou, só para a gente terminar. O eu sou não fala da minha força em si. O eu sou é o nome de Deus. E isso quer dizer, Deus em mim é. Todas as vezes que você diz, eu sou corajosa, você está dizendo, Deus em mim é. Todas as vezes que o seu filho disser, eu sou inteligente, ele está dizendo, Deus em mim é. Deus em mim é inteligente. Deus em mim é corajoso, tá? Agora, quando eu digo eu sou fraca, você está dizendo, Deus em mim é fraco. Então, a partir de hoje, aprenda a construir essa identidade sua e do seu filho. Eu volto a dizer, eu não consigo resgatar ninguém se eu não for resgatado. Eu não consigo construir se eu não tiver sido construída. Eu só dou o que eu tenho. Então, que eles não tenham vergonha de buscar ajuda, não tenha vergonha de sair do lugar, não tenha vergonha de realmente dizer socorro. Eu preciso realmente construir para então ser construída e então poder reconstruir a vida dos meus filhos. E é isso, né? Tinha mais um aqui, mas é isso. Bora lá. Amém, amiga. Nossa, bênção a demais. última, Peraí, tem mais o quê? Ainda incrível, falta mais um? Nunca desista então fala. do seu filho. Fala aí pra mim. Nunca lave as mãos. Ele pode ter 12, 15, 20, 30, 50. Amém. Seja uma mãe indesistível. Deus ouve orações, queridos. Deus ouve clamor. Não existe não existe aquele processo de fracasso para quem não desiste. Sabe quem fracassa? Quem desiste. Ah, eu fui fracassada na educação. Não tem negócio de fracasso, não. Você se torne uma mãe indesistível. Aquela mãe que se posiciona. Aquela mãe que fala assim, o meu nome é Vitória. Eu vou alcançar a vitória de Deus para a vida do meu filho. Eu vou me posicionar. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Porque quantos pais, eles dizem, mas eu não dou conta mais, não. Eu vou lavar minha mão, não dou conta mais, não. Eu não suporto mais. Não, aguenta, a gente é capaz. Deus vai nos dar capacitação, sabedoria, condição. Então, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de profetizar, não deixe de se posicionar, não deixe de tentar relacionamento.
Mas quando eu tento me aproximar, ele... Por quê? Porque ele está ferido, porque ele está machucado. Mas continue, continue, continue até que aconteça. Continue, ó. Tentou abraçar hoje, não deu certo, não tenta abraçar amanhã. Tenta abraçar depois. Tenta abraçar semana que vem. Tenta abraçar mês que vem. Numa hora você vence no cansaço. Vence, vence. Entende? É porque o inimigo, ele trabalha te vencendo no cansaço. Exatamente. E se você desistir, ele conseguiu o que ele queria. Então, você é que vai cansar o inimigo, você tá entendendo? É você que vai cansar o inimigo a ponto dele falar, eu tenho que sair daqui, porque ela ora todo dia nesse quarto. O louvor é todo dia aqui, eu não suporto louvor, então eu vou ter que sair dessa casa, né? Isso é o que uma mãe posicionada faz. Eu coloquei a oração no quarto do filho, né? E muitas mães... Nossa, aquilo ali foi um processo de libertação tremendo. Foi muito lindo o que aconteceu. Muitas mães se despertando para orar no quarto dos filhos e vendo resultados, e encontrando coisas que não gostariam de encontrar, mas para promover a libertação. Teve mãe que ouviu aquela oração, foi um vídeo meu que viralizou. Meu Deus. Foi tão interessante, Sumaí, que teve mãe que achou droga dentro do quarto, que não sabia que o filho estava envolvido com maconha. Teve mãe que achou desenhos malignos, que não sabia que o filho estava desenhando, carta. E tudo aquilo ali foi algo para Deus revelar, né? Porque Deus não, ele é para Deus curar. Deus não revela nada que seja para te destruir. Ele revela algo para te posicionar, que você vá tomar atitudes em relação àquilo, né? Ele está sempre nos alertando de algo. Às vezes nós é que não percebemos. Então, meninas, foquem nisso, né? Compre lá, ó, o livro. Alguém me perguntou aí. Tá. Uai, o que eu fiz seu livro aqui, amiga? Gente, caiu no chão. Você tá... Então vamos tirar a foto aí. Caiu aqui no chão, amiga, não tinha visto. Meninas, tirem a foto aí, ó, para vocês terem um print. Criação de Filhos e as Lágrimas que Deus Recolhe, que é um livro de orações mesmo para você fazer pelos seus filhos, de profetizar a palavra de Deus, né? Vai ser bênção demais. Tá? Vai fazendo aí, amém, compartilha amiga. Essa live. Sumaí, eu vou te chamar como colaboradora da live para ficar salva no seu também, tá? Então, beijo, amiga, meninas. Deixa eu só ver já que o Instagram não derrubou a gente, beijo, vamos orar? Beijo. Aonde vejo essa oração? Então, eu quero que além de você orar, você visualize o resgate do seu filho. Não importa onde ele esteja, não importa o que ele está vivendo. Eu quero que você visualize o seu filho resgatado, restaurado, transformado, liberto, reconstruído no Senhor. Queridos, a fé, ela vê o que ainda não aconteceu. A fé sabe, ela não sente. Ela não sente. Então, que nessa manhã você realmente se posicione para enxergar aquilo que ainda as circunstâncias dizem que não é. Talvez as pessoas dizem, não, seu filho não tem mais jeito. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, tem jeito sim. Tem jeito sim. Senhor, nós levantamos um clamor nessa manhã. Amém. Nós cremos, ó Deus, que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. E nós oramos agora, Senhor, pelos filhos adolescentes, pelos filhos jovens, filhos, crianças, bebês, adultos. Ó Deus, nós levantamos um clamor, ó Deus, nessa manhã. Ó Pai, nós te pedimos, aonde os filhos estiverem agora, resgata, restaura, Pai. Em nome de Jesus, que nós saímos daqui para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que nós saímos daqui, Pai, mulheres segundo o teu coração, que não desistem no meio do caminho. Mas, ó Pai, que tem um compromisso contigo, uma aliança com o Senhor de ir até o final. E nós profetizamos nessa manhã, na autoridade do teu nome, o resgate de filhos nesse lugar. Nós profetizamos que os nossos filhos são como flecha na mão do valente. Nós profetizamos, ó Pai, que os nossos filhos estão escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansam na sombra do Onipotente. Nós profetizamos, ó Pai, que nós
e a nossa casa servimos ao Senhor. E nós visualizamos, ó Pai, nessa manhã, junto com essas mulheres, o resgate dos seus filhos. Ó Pai, nós queremos visualizar, trazer, Pai, à existência as coisas que não são como se fossem. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra tão poderosa, Pai, que esse dia seja um dia de testemunho, que esse dia seja um dia de construção, que esse dia seja um dia de resgate. E apresentamos, ó Deus, o ministério de Flávia nas tuas mãos. Apresentamos esse livro, Senhor, em nome de Jesus. Que ele chegue, Amém. Pai, no norte, sul, leste e oeste do Brasil e fora dele. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. E que muitas famílias sejam resgatadas para a honra e glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus seja louvado. Minha amiga linda, ó, amo sua vida, tá? Você é um presente de Deus para a minha vida e para uma geração inteira. E que o Senhor te use com poder, com graça, que por onde você for, lá como naquela visão da hidrelétrica, né? Muitas casas possam receber luz, porque você disse sim para o Senhor, né? Então, louva a Deus pela tua vida. E eu creio, né, que em breve nós vamos fazer um negócio em Goiânia para sacudir, assim, em nome de Jesus. Vamos. Amém. Beijo, meninas, para vocês, amada. Viu? Fica com Deus, Maí. Foi bênção demais.